Bom dia, boa tarde já, né, a todos aqui. Antes de começar, eu queria perguntar, quem aqui não sabe o que é um monolito? Temos uma quantidade de pessoas aqui. O monolito, para quem não conhece o termo, é como a gente deu o nome a projetos que eles encapsulam várias outras coisas internas, às vezes mais de um site dentro deles, às vezes mais de um serviço, às vezes ele processa alguma coisa que o seu próprio usuário não sabe que está acontecendo, e aí ele meio que, devido ao hype gerado em funções Lambda e outras formas de escalar a sua aplicação, acabou que o monolito virou um palavrão, vamos dizer assim, né? O jeito dos antigos de hospedar sua coisa, de escalar sua coisa, enquanto que bastava você ir lá na AWS, criar uma função Lambda e pagar $1 milhão por mês, que tudo vai ficar automaticamente escalado e vai funcionar como se não precisasse de um DevOps. Hoje eu quero trazer o ponto de vista da Fly.io, de como a gente pegou o nosso monolito, que é feito em Elixir Phoenix, e escalou ele sem precisar vender a alma ou fazer um grande projeto de arquitetura gigantesco, em que tinha que separar cada parte por time, ou ia ter que ter um time para gerenciar determinado serviço. Mas, antes disso, falando um pouco de mim, meu nome é Lubin, eu trabalho lá há quase 5 anos. Eu entrei apenas como Dev Full Stack, mas acabei que fui mexer em coisas de plataforma, que envolve um pouquinho de DevOps e um pouquinho de Linux, virtualização e o que mais tiver. Hoje, em específico, eu vou tratar sobre o que a gente aprendeu, utilizando aqui o nosso monolito chamado UIX, que provavelmente chama repositório. E a parte importante aqui que eu queria trazer é esse UIX, ele é hospedado na Fly.io usando a Fly.io. Então, a ideia é, se está ruim para a gente, está ruim para vocês. Então, se tem alguma coisa que precisa ser melhorada para a gente, também vai melhorar para vocês. E aí eu quero trazer essa calma aqui. Enfim, agora que a gente já estabeleceu o que é um monolito, o que é exatamente o UIX? Para quem nunca trabalhou com Phoenix, ele tenta ser um framework em que ele faz as coisas de uma maneira chata que funciona. Então, ele tende a ir na direção do óbvio. Eu quero ter uma página web que tenha um HTML. Você vai escrever um HTML com um markup lá para você fazer os seus loops, extensões variáveis e tudo mais. Eu quero ter uma rota de API. Você vai ter o mesmo jeito que você teria em qualquer outro framework, tipo Nest.js, Laravel, não sei o quê. Todos esses beberam da mesma fonte, que querendo ou não é o Ruby on Rails, o MVC, o Classicão. O Phoenix tenta fazer do mesmo jeito e ele cuida das partes sujas, né? A questão de escalar, de separar os processos, de utilizar o cluster que você oferecer para ele. Então, se você está rodando um Phoenix numa máquina virtualizada com 250 MB de RAM, ou se você está rodando em 50 máquinas num cluster em que cada uma tem, sei lá, 20 processadores, 20 núcleos virtuais e muita RAM, o Phoenix vai tratar a parte que você não precisa se preocupar com isso e vai garantir que ele vai usar o máximo potencial das máquinas. Enquanto que você, o Dev, vai escrever o mesmo código chato, mas que funcionaria lá no Laravel, no Adone.js e qualquer outra coisa. O que tem no nosso monolito, o UIX? Originalmente, a intenção dele era só ser a nossa UI, o nosso dashboard, vídeo nome UIX. Porém, a gente começou a ver que o Elixir era o caminho que a empresa queria seguir. Então, se anteriormente a gente tinha o Elixir só para fazer a nossa UI, enquanto que a nossa API era só Rails e um pouquinho de Golang, a gente foi vendo que as pessoas conseguiam se adaptar ao Elixir de uma maneira tranquila, as pessoas conseguiam fazer o que o seu time precisava de uma maneira produtiva, sem ter que reinventar a roda, redescobrir como é que faz um controller, redescobrir como é que faz uma visualização. E aí, devido a isso, em 2023 a gente falou, beleza, a partir de agora é Elixir, vamos fazer aqui
deixa o Rails morrer um dia, deixa o não sei o que morrer um dia, e a gente começou a usar o Elixir valendo assim para tudo, e desde então a gente acabou já originando outros monolitos Elixir também, como um outro produto nosso, os Sprites, que não vou falar hoje aqui muito, mas a ideia é sistemas de pagamento, o nosso dashboard web, gerenciamento do nosso Postgres gerenciado, está tudo nascendo no nosso monolito Elixir. E nisso, tem várias formas com que você, como um desenvolvedor e até mesmo um arquiteto de software, tem que pensar. Bicho, como é que eu vou escalar o mesmo projeto se ele tem uma interface web que tem determinados requisitos de memória, talvez menos, talvez mais, dependendo da situação, mas ele também é uma API. E essa API, talvez ela precise de mais ou de menos coisa do que o dashboard, mas ele também gerencia o Postgres. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu escalo um monolito se ele é só um projeto, se ele é só um repositório? E aí vem o que nós fazemos. Uma coisa que eu diria assim, vem da sopa de letrinha do hype, que os desenvolvedores vão lá e jogam, ei, a Amazon está usando serverless, ei, o Facebook está usando serverless, e aí a gente tem que ter serverless, temos que fazer funções que escalam automaticamente, não sei o que, porque monolito é o jeito do passado. Como é que a gente vai escalar esse monolito? A gente basicamente foi lá e fez. E se o nosso monolito funcionasse para escalar como se fosse uma lambda? Para quem não sabe o que é uma lambda, o termo lambda vem da programação funcional, que é função anônima. A ideia é, imagina que você tem um serviço muito pesado, ou alguma coisa que precisa especificamente ser escalada de um jeito que você acha diferente do seu projeto principal. Aí você vai lá, hospeda essa função em algum servidor que tenha um serviço de lambda. Esse nome é o da AWS, mas tem Cloudflare Functions e cada um inventa o seu nomezinho lá. E essencialmente você só faz uma chamada para a lambda, ela processa a coisa e você paga pelos segundos, pela memória e por quanto tempo rodou. Se ela rodou 1 hora por dia, vai ter um valor. Se ela rodou 24 horas por dia, ela tem 24 vezes esse valor. Então, a ideia é, deixa a nuvem, o serviço, a AWS, Cloudflare, não sei quem, gerenciar o teu custo e torce para que você não chegue com uma conta de $1.000 mês que vem. Caso um bot descubra seu lambda, caso algum usuário mal intencionado rode lá um seed e você não tinha nenhuma proteção contra DDoS, esse tipo de coisa acaba sendo o pesadelo de muitas empresas e dos desenvolvedores, né? Caso a empresa vá lá jogar a culpa nele. Na Fly.io, a gente utiliza a mesma tecnologia que a AWS usa para fazer os lambdas. Eles usam uma coisa chamada Firecracker, que é um projeto de código aberto. Até alguns meses atrás, o lambda deles, né, o Firecracker servia apenas para as lambdas deles, que eram os microserviços. Porém, mais recentemente, coisa assim de, 3 semanas atrás, eles anunciaram também um serviço de micro VMs e assim vai, que é o meio que a gente já estava fazendo. Aí, a ideia é a seguinte, quando a gente pensa em virtualização, a gente já vai tendo aquela história do, mas a virtualização, ele tem um monte de coisa, é pesado, custa um monte de RAM. Aí vem o teu amigo e fala, mas o Docker é mais leve, porque ele usa container, o container é mais leve do que uma virtualização. O Firecracker continua sendo uma virtualização, só que ele tira tudo que você não precisa para uma hospedagem relacionada à web, para hospedar o seu servidor. Ele tira coisa de USB, ele tira módulos que não tem nada a ver, enfim, é um negócio assim bem leve, que ao invés dele estar custando 2 GB de RAM só para rodar lá uma máquina virtual, ou então, sei lá, o mesmo tendo mínimo vai ser ainda uns 250 de memória, o footprint de memória do Firecracker é coisa de 6 MB, dependendo do que você habilitou nele. E além disso, os Firecrackers eles conseguem ser inicializados muito rápido. Eu estou falando de coisa assim, menos de segundo. Aí acaba que o peso de inicializar uma VM Firecracker é a sua aplicação. Por exemplo, uma aplicação Rails geralmente demora mais, precisa de um pouquinho de memória, senão vai demorar mais ainda.
Agora, um projeto Rust, por exemplo, um negócio assim, tu aperta o botão e já está ligado. Vai depender do que tem na sua app, no que ela consome, no que ela inicializa. E, essencialmente, é isso que a gente tem vendido nos últimos 5 anos. A Fly.io, o nosso serviço de plataforma como serviço, é você pegar lá a sua aplicação, a gente joga ela em máquinas Firecracker da nossa configuração para serem leves, e a gente oferece, vamos dizer assim, uma UI tranquila para você estar escalando as coisas, ter uma linha de comando para você fazer algumas coisas mais scriptadas, e a própria API é pública. E essa API tem um nome, a gente chama ela de API de máquinas ou também a Fly Machines. Então, se você quiser hospedar a sua aplicação sem ter que estudar uma coisa nova, tem que fazer uma certificação da Fly.io, como seria do AWS, você vai lá, roda o FlyCTL Launch e a gente resolve o resto. Porém, a gente, por trás dos planos, o FlyCTL, que é a nossa linha de comando, está usando a nossa API. Então, se a pessoa falar, mas eu quero controlar muito de como eu vou hospedar isso aqui no Firecracker da Fly.io, tem a API.machines.dev, você vê a documentação porque você quer. E cadê o monolito? Nisso tudo que eu falei de Firecracker, o que isso tem a ver? Né? A ideia é simples. Se você faz o seu monolito de uma maneira com que ele consiga rodar pedaços específicos da sua aplicação, dependendo do processo que você quer, você consegue escalar ele de uma maneira independente. Então, eu trouxe aqui uma versão simplificada do nosso monolito, e a gente tem, esse aqui é o arquivo de configuração da Fly.io aqui no canto. Tem o laser. E aí a gente diz assim, olha, nossos projetos são o dashboard, bin, fly, roda esse comando. E a API é bin, fly, roda esse comando. E o Moban, que é o nosso processador de dados, assim, de pagamento, de muitas outras coisas, é o outro comando. Então, é o mesmo repositório, ele compartilha o mesmo código, ele tem a mesma bateria de teste, porque se o cara lá do time de Postgres mexeu numa coisa que vai afetar aqui no meu time do dashboard, eu vou saber, porque ele mexeu nessa função e quebrou um teste meu. A gente tem, ao mesmo tempo, um nível de acoplamento do código em que eu sei rapidamente se um time mexeu com alguma coisa do outro, ou se eu quebrei uma coisa do meu próprio time. Porém, eu hospedo isso na mesma máquina virtual, na mesma imagem de máquina virtual, eu só digo que essa máquina roda o dashboard, aquela máquina roda a API, aquela outra máquina só roda o OBAN, e aí eu verifico o que eu preciso. Lá no nosso UIX, a gente sempre roda 3 nodes do OBAN que ficam ligados 24 horas por dia, mas a gente diz lá que o dashboard já precisa de tantas máquinas, a gente diz essa máquina vai ter 2 em São Paulo, vai ter 2 em não sei aonde, e a gente escala as coisas de uma maneira independente com o mesmo código. Aí, nisso, a gente já tem nossa linha de comando aqui, né, a possibilidade de escalar de maneira diferente. Então, eu digo assim, olha, eu quero no dashboard 4 máquinas, mas na API eu quero 10. Ou então, eu quero assim, que tenha 4 máquinas divididas entre São Paulo e Amsterdã, né, que a gente usa nomes de aeroporto para referenciar os países e as regiões, porque alguns têm até mais de um. Ou então, olha, eu estou precisando de mais CPU e mais RAM, então eu digo assim, muda a API para usar uma CPU de performance com 2 núcleos. Porém, uma das vantagens do Lambda é aquilo que eu falei no início. Se ele pode ser cobrado só pelo que você usou, você pode pagar menos. E aí, nessa situação, chega aquele desespero quando você vê uma conta de 50, 100, 200 dólares, se você não configurou lá um limite de utilização, não configurou um alerta lá de me avisa quando passar de 10 dólares ou algo do tipo. Ou, no pior caso, como já aconteceu com o amigo meu, ele simplesmente deixou rodando lá e algum dia alguém descobriu o IP e ele não tinha nenhum bloqueio de não acessar via host, enfim, 200 dólares na DigitalOcean dele. Aí, para isso, a gente desenvolveu o que a gente chama de um primitivo nosso, de auto-stop e auto-start. E como ele funciona? Você escolhe na sua aplicação quais são as coisas que tem que ficar rodando sempre, quantas delas tem que ficar rodando sempre, e quando não tiver tráfego,
você fala, pode parar. E aí você só configura assim, no seu arquivo lá, de configuração da Fly. Olha, isso aqui que está na porta 8080, pode parar se não tiver muito tráfego. E se voltar ao tráfego, você diz que pode inicializar automaticamente. Porém, eu sempre quero que tenha uma máquina rodando, menos que um não dá. E aí, nisso, o nosso proxy vai ser a forma que vai dizer qual é a sua escala. Você faz isso por grupo de processo, por aplicação, como você quiser modificar isso. Então, no nosso caso da Fly, tem o Moban que sempre roda 3 máquinas, tem o dashboard que a gente deixa as máquinas desligarem, a gente coloca uma quantidade absurda de máquinas lá para caso venha um fluxo maior de usuários ou a API esteja precisando de mais recursos, e a gente só paga o que a gente usar. Quando a máquina está parada, ela só ocupa o espaço do servidor para ter a imagem dela lá no containerzinho que a gente vai usar o Firecracker. E nisso a gente está cobrando, pelo peso da imagem, o valor de 15 centavos para uma máquina parada o mês inteiro. Mas isso é por gigabyte. Eu só esqueci de colocar essa barra gigabyte aqui. Então, por exemplo, uma aplicação Node genérica minha com um Dockerfile feito assim, a 3 porradas, dá uns 600 megabytes, então seria 0,07 centavos de uma máquina parada o dia todo. E a maioria dos nossos usuários não passa de 1 gigabyte direito, a gente já dá essa estimativa de 15 centavos aí. E aí, para meio que tentar elucidar mais ou menos como é que funciona essa lógica de deixar a máquina parar e deixar ela inicializar por demanda, eu quero trazer aqui a seguinte analogia. Pensa que o nosso proxy, que é aquele que vai receber a requisição antes de jogar na sua aplicação, ele é como se fosse um garçom. E você tem as máquinas que são como se fossem copos vazios. E aí você fala, garçom, eu quero que tu jogue água, mas faz o seguinte, joga um pouquinho de água em cada um dos copos até chegar na metade, ou até chegar em 10%. E aí, quando todos os copos estiverem com 10%, tu começa a jogar a água igualmente entre eles. Vamos ver isso aqui embaixo. Imagina que eu tenho aqui 3 copos. E aí eu disse, garçom, enche primeiro 10% de cada um. E aí a gente chama na Flail de o limite soft, né? Assim, o primeiro limite. E esse copo só aguenta 100 requisições. Pode ser requisições ou conexões, você decide. E aí o garçom vai lá, pega as canecas prontas, com um jarro de água, e aí ele coloca primeiro 5 gotas aqui, 5 requisições. Aí ele continua. Mas aí quando ele percebe que ele chegou em 10 requisições, que é um limite que você configurou, aí ele fala, tá, eu tenho que mandar para a próxima. E aí ele já começa a encher a segunda, e assim sucessivamente. Quando ele nota que as 3 passaram do soft limit, ou seja, chegou a hora de distribuir igualmente, aí ele já vai fazer as decisões de estar jogando no que está mais próximo do usuário, do que está mais responsivo, ter um menor tempo de resposta, e aí ele faz isso sem você ter que estar configurando nada de proxy. Só precisa dizer para ele qual é o soft limit, que é para dizer quando é que a próxima máquina vem, e qual é o hard limit. E assim que o tráfego começar a cair, ele vai drenando as máquinas, porque as requisições vão eventualmente acabar, né? E ele vai deixar menos máquinas disponíveis, porque vai precisar de menos. E o que isso tem a ver com o auto-stop? Se você configurar o auto-stop, a gente consegue parar a sua máquina e ela vai ir para aquele preço baixo lá de 15 centavos por mês. Então, você pode ter uma frota que você sabe que é o mínimo da demanda que você quer. Por exemplo, eu sempre preciso de 2 máquinas rodando. Acho que isso é o mínimo no dia a dia. Mas aí eu sei que na Black Friday vai ter um toró de pessoas querendo comprar. Então, deixa aí mais 10 máquinas paradas e a gente vai ver aí o proxy automaticamente escalar isso para mim. E para quem quiser ver mais em termos de fórmula, eu deixei esse slide aqui em específico, ele também tem a documentação, mas a ideia do boot vir de parado já foi uma coisa que ajudou bastante a gente, porque o Firecracker ele é bem rápido.
coisa de subsegundo. Porém, algumas pessoas perguntaram, dá para ir mais rápido ainda? Voltando àquele exemplo do Rails, que eu falei que o Rails em si é um pouquinho demorado, ele precisa de um pouco de RAM e uma CPU um pouquinho melhor. A ideia é, e se a gente parar a memória do jeito que ela está, salva no armazenamento, e aí quando a gente for ligar de novo, a gente só recupera essa memória. Aí veio a nossa outra forma de parar, que é o suspende. A ideia do suspende é literalmente essa. O único porém, e o motivo que a gente não liga o suspende para todo mundo, é porque você precisa verificar se a sua aplicação consegue fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina do Rails, e essa mesma máquina tem uma coisa rodando toda hora que precisa, a cada 10 minutos, fazer tal coisa. Se eu parar a memória da tua máquina, isso pode dar ruim. Agora, se você arquitetar a sua máquina para ela não ter esses jobs recorrentes, você pode trocar do stop para o suspende. E aí, quando for ligar, a sua máquina vai vir bem rapidinho. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que simplesmente prefere não optar pelo suspende. Como, por exemplo, no Web Rust, Python, Elixir, eles conseguem inicializar de uma maneira bem rápida. Então, suspende e o stop acaba sendo meio que 6 por meia dúzia para esse tipo de aplicação. E como isso se aplica na questão de preço? Aqui, nesse exemplo, que foi o mesmo que a gente usou anteriormente, a gente diz assim, olha, eu quero sempre que essa máquina esteja ligada, mas aí eu quero que tenham 3 máquinas no total. Então, se essa máquina sempre vai estar ligada, a gente sabe que o custo dela é o preço que foi dito lá na calculadora de preço. Se é uma máquina de $3, vai custar $3 no mês. Agora, essa máquina aqui, essas duas, como eu pedi para elas desligarem, aí o preço dela é meio que um range, né? Um valor mínimo e um valor máximo. Então, essa máquina aqui vai de 15 centavos, que é o mínimo, a $3. Não necessariamente é um ou outro. Às vezes vai custar um pouquinho, porque na hora de pico do dia tal, que tinha promoção, usou essa máquina. E aí a gente faz a conta, né? Tipo, o valor fixo mais o valor mínimo e o valor máximo das demais máquinas. E aí, nessa conta aqui, por exemplo, digamos que não teve nenhum tráfego além do mínimo necessário aqui, então, nesse mês a gente vai pagar aqui, eu digitei 0, olha só, vai ser R$3,15. Então, isso aqui está falando, nesse cenário aqui todas as máquinas desligam, né? Então imagina que tem uma aplicação que, sei lá, é só um demo, é um projeto que tu não está nem aí se funciona direito. Esse projetinho demo que tem 3 máquinas vai custar 45 centavos. Enquanto que, no pior cenário, sei lá, postou isso no Twitter e todo mundo quis usar e a tua máquina ficou cheia o tempo todo, todo mês e nunca parou, aí vira um projeto de $9. Aí você sai tem uma escala automática que pode custar $10 ou $1 milhão, eu tenho uma escala automática que pode custar 45 centavos ou $9, que foi o que eu escolhi, porque eu escolhi uma máquina de $3. Então, a ideia é, o autoscale que a gente traz aqui na Fly é com um teto previsível. As máquinas paradas são uma feature para você deixar lá em caso de ter mais demanda. Por exemplo, nos sites do DevNorte eu sempre coloco uma máquina que vai ficar em uma outra região. Então, a principal que fica ligada é aqui em Belém, em São Paulo, no Brasil. Mas eu deixo uma máquina, por exemplo, em Amsterdã e uma máquina no Japão, para que caso, sei lá, tenha um fluxo maior de usuários ou o proxy decida que esse usuário aqui ele é do Japão e a máquina lá de São Paulo já está acima do software limit, deixa eu mandar aí para a máquina do Japão mesmo. E ele vai ter uma latência melhor do que se ele tivesse fazendo uma requisição aqui para São Paulo. E a ideia de por que isso importa para você, um desenvolvedor, porque você está aqui na Python Norte, eu estou entendendo que você é um dev Python, né? É que você não vai precisar quebrar o seu monolito que já funciona no seu time, você não vai ter aquele pensamento, estamos no monolito, quando der ruim a gente vai lá e quebra mesmo os serviços. Você não precisa pagar um valor absurdo por uma máquina que está parada lá, simplesmente porque você quis ter essa segurança
de que caso a sua aplicação fosse explodir, ficar viral, ou então simplesmente tem um dia, tem determinadas horas do dia que a sua aplicação precisa de mais demanda, e você nem precisa achar que só porque a sua máquina vai inicializar de parado, ela vai levar 5 segundos. Ela vai levar menos de 1 segundo, dependendo da sua aplicação. E é esse que é a vantagem de estar utilizando o Firecracker. E eu deixei esse slide aqui para mais ou menos dizer a ideia do que é esse suco que tem um gosto de lambda, parece máquina de boot rápido. A ideia é simples: pega o seu monolito que já existe, bota um tipo de virtualização e inicializa rápido, faça uma lógica em que você separa os grupos de processo, tem um de API, tem um de dashboard, tem não sei o quê, faça a sua virtualização parar e ligar por demanda, opcionalmente considere a possibilidade de suspender na memória, isso é uma funcionalidade do Firecracker, e gerencie isso com uma linha de comando. Isso é uma receita, porque não necessariamente vocês precisam usar a Fly.io para conseguir tudo isso. Se vocês têm um DevOps na sua empresa, pega essa receita de suco e faz aí para a gente que vai dar bom, vai custar menos. Ou vocês podem só ir na Fly.io e vai estar tudo pronto. E as conclusões aqui: em 2026, monolito não é palavrão. Eu falei mal de microserviços, mas eu não sou um advogado de nunca usar microserviços, só quero dizer que não precisa fugir do monolito para microserviço só porque é o único jeito, o único caminho. Às vezes o caminho já está lá com você, só precisa dar uma pensada diferente, porque a sua aplicação funciona de determinado jeito. Firecracker é uma coisa magnífica. Ele funciona também, se você quiser, até mesmo no seu PC, isolar o seu agente lá e ele não roubar suas variáveis do ambiente ou sei lá o que. Código aberto, simplesmente usem ele. Processe grupos, que é a forma que a gente chamou essa separação do código, é uma arquitetura válida. Considere que a sua aplicação, independente se você vai botar na Fly.io, independente se você vai falar: ei, DevOps, faz esse suco aqui pra gente. Autostop é uma coisa bem legal, porque apesar de você ter uma máquina de X memória RAM, de tantas CPUs, quando ela está parada, ela é só 1 GB no disco que você tem lá, provavelmente no seu SSD, se possível SSD, por favor. E nós mesmos somos clientes do nosso próprio produto, né? A gente faz o deploy do nosso monolito do IEX usando o comando flyctl deploy mesmo. E todas as coisas que eu falei aqui estão em doc pública. Eu não vou mentir, mas eu pedi para o Cloud ler meus slides e coloca links nas docs, todas as coisas. Aí eu só falei, Fly.io/doc. E aí ele foi lá e fez isso. Então, se vocês abrirem esses slides e apertar com o botão direito, vai aparecer lá, modo de apresentador. Aí tem tipo uns comentários que eu deixei aí para vocês verem em casa, caso tenham interesse em dar uma revisada ou passar para alguém que não está vendo a palestra, para ele saber exatamente o que eu queria dizer. E deixa o monolito ser feliz, só usa lambda quem não se garante. Mais alguns links para vocês, e obrigado, e eu vou tentar postar isso aqui no meu canal do YouTube, então me sigam lá, @Vinda.